Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente debater e conversar sobre educação parental. Eu estou aqui mais uma terça-feira com o Fábio Benítez. Tudo bem, Fábio? Olá, oi Vivi. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre autonomia. Exatamente. E olha, para você não esquecer, esse episódio ele se passa no YouTube. Mas segue lá a gente também no Spotify e no Deezer, que você também encontra esse episódio lá, tá bem? Fábio, eu queria já começar, né? Com você deu aí a introdução do nosso tema, né? Autonomia não é ausência de cuidado, né? Para começar, quando falamos em autonomia infantil, muita gente confunde em deixar a criança fazer o que ela quer, né? Até para a criança gerar uma opinião. Como você explicaria a diferença entre a autonomia e a ausência de cuidado? Boa pergunta. Essa pergunta ela é importante porque ela já é a base, né, de quando a gente fala sobre autonomia. A gente quer dar o espaço para a criança, para os nossos filhos e filhas se desenvolverem, né, e eles só vão criar ferramentas, comportamentos, né, entender processos, saber lidar com problemas, se eles fizerem com autonomia, né? Enquanto a gente está tutelando, dizendo faz aquilo, faz isso e tal, né, obviamente ela não desenvolve, né, ela não internaliza aquilo, né? É uma proteção em que ela fala, pô, vou tomar determinado risco, vou tomar determinada decisão, mas sempre tem o pai e a mãe por trás, isso te dá, né, uma grande segurança a ponto de você não necessariamente construir e fazer aquilo com autonomia, né? Vou fazer isso aqui, mas se eu não fizer, minha mãe e meu pai vão fazer, então eu não preciso fazer. Sim, sim. E isso não é a construção do comportamento que a gente quer. A gente quer promover a autonomia. A gente cria os filhos e filhas para o mundo, né? Para eles saírem, né, do nosso ninho, eles precisam estar, o ideal é que eles estejam habilitados a lidar com essa realidade. E isso a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Como é que a gente... qual é o limite da autonomia? A pergunta que os pais e mães devem fazer, a minha dica em relação a isso a gente dá autonomia para o filho, para a filha decidir o que fazer, como fazer, a partir do momento em que ela consegue lidar com a consequência daquela escolha. Boa. Então, assim, ela vai decidir estudar ou não estudar. Se o pai e a mãe quer, né, de forma consciente ou inconsciente, deixar que o filho e a filha escolha isso, ele também tem que estar preparado para lidar com a consequência. Então, no momento de ficar reprovado, reprovada, o pai vai na escola e vai falar assim, não, ficou reprovada porque ele e ela escolheu não estudar. Então, é a consequência, tem que assumir, né? Ou o pai e a mãe vai na escola, pelo amor de Deus, deixa ele passar, eu não quero ele frustrado. Então, se o pai e a mãe estão sempre, né, cerceando a possibilidade de se frustrar, de lidar com as consequências das escolhas, né, boas e ruins, ele não está dando a autonomia indicada para a construção de habilidade, né? Por outro lado, né, às vezes o pai e a mãe se diz que dá autonomia, né, mas dá uma autonomia pesada demais, né, em que a criança ou adolescente não está preparado para aquilo. Não tem como marcar, né? Não tem como marcar com aquilo, né? E aí isso é ausência de cuidado, né? Então, eu aprovo, né, indico para pais e mães que devem dizer, não, assim, essa decisão aqui é minha. Você não vai decidir isso, não. Quem vai decidir sou eu. E você vai fazer o que eu estou te orientando, né? Você vai fazer o que eu estou te mandando. Por quê? Porque é o pai e a mãe que vai pagar a conta, então é ele que tem que decidir. O filho, a filha consegue pagar a conta da decisão? Aí a gente dá esse espaço, né? Eu lido muito com jovens, né? E os jovens, eles acham que... A gente já foi jovem, né? Então o jovem, ele acha que a decisão que ele está tomando não afeta quem está em volta. E ele esquece que a decisão que ele toma hoje, ele vai afetar sim as pessoas que estão em volta, né? O jovem fala, não, eu fumo, vou fumar, vou beber, vou fazer acontecer, mas ele esquece que quem vai arcar com isso não é só ele, mas os pais, a família, o coletivo, né? A sociedade ali em volta dele, né? Sim, exatamente. A gente vive numa coletividade, né? E assim, dos principais conceitos que eu acho que é um dos segredos da educação parental é exatamente o conceito de família, né?
é o estar junto, é o fazer parte, né? Então, quando a gente toma uma decisão ali, né, da nossa vida, né, não é somente da nossa vida. Exatamente. Né? As nossas escolhas têm impacto em várias pessoas. Exatamente. E quando a gente tem o conceito de família muito forte na nossa cabeça, que é, poxa, se eu tomo uma decisão ruim em relação ao estudo e eu fico reprovado, né, poxa, meu pai e minha mãe vão sofrer. Né? Então, assim, também, além de mim, né? Porque às vezes a gente não tem autoestima suficiente para tomar decisões corretas. Né? Sim. Mas quando às vezes a gente se dói mais por outras pessoas. Então, é difícil a gente ver, né, famílias com essa unicidade, com esse conceito de família muito forte em todos os membros, e um membro tomar uma decisão unilateral ruim, muito ruim, que impacte todo mundo. Normalmente tem um compromisso com o coletivo. É verdade. Esse compromisso lembra um pouco aí, né, até o iluminismo, né, que assim, né, a lei, a regra que eu concordo em seguir é uma lei que me dá liberdade e não me tira liberdade. Então, quando tem um conceito familiar de unicidade, né, de coletivo, as pessoas concordam com determinadas regras que nem sempre são confortáveis, mas isso dá o quê? O espírito de conjunto, o espírito de família, que é importante em 99% dos momentos. É verdade, as pessoas... Você falou a palavra liberdade, as pessoas confundem o conceito de liberdade às vezes, né? A frase errar também é aprender é linda. Era o que você estava colocando agora, né? Ele vai arcar com essa decisão, né? Mas é difícil de colocar isso em prática, né? Como que os pais podem lidar com o medo de ver o filho errando ou errar, né? O ideal é a gente estar muito presente, né? A gente sempre fala isso, assim, né? Da gente dedicar um tempo aos nossos filhos e filhas de qualidade, né? E a gente está olhando e conversando, né, com frequência, né? Quando a gente faz isso, né, quando a gente tem essa disciplina, e os pais e mães confundem bastante a questão de eu não tenho tempo, com disciplina com o nosso tempo, né? Então, assim, poxa, se você não tem 5 minutos para se dedicar ao seu filho todos os dias, né? Poxa, todo mundo tem, né? Então, se você tem a disciplina e a organização mental como pai e mãe, de estar sempre olhando, sempre conversando, esses 5 minutos, né, eles vão ser de qualidade, né, e vão dar bom resultado. Sim. Ocorre muitas vezes que a gente tira férias, né? Verdade. Desculpa. Nada. Tira férias do papel de pai e mãe e quer retomar rapidamente. Né? Isso não é possível. A gente, pai e mãe não tira férias do papel de pai e mãe. Não existe férias, Não existe férias, só existe preocupação o tempo todo. Você tem que tornar essa preocupação em ações disciplinadas, né? Eu digo isso de monitoramento e conversa, né? De qualidade, com sabedoria. Né? Então, quando tem esse processo, o que a gente faz? Né? A gente tem uma corda que a gente dá para os nossos filhos, né? Então a gente vai dando a corda aos poucos, sentindo que o comportamento dele está fazendo jus a gente dar mais espaço, mais corda. Né? Então, quando a gente faz isso, em algum momento ele vai errar, mas o processo foi sendo construído. Né? Então não é ele não cai do abismo, ele cai da cadeira, e aí assim, cai da cadeira, beleza, senta de novo e vamos embora, né? A gente está monitorando. Quando a gente não olha nunca, dá muito espaço, meu filho é ótimo, isso é uma bobagem sem tamanho, né? Ele está ótimo, então com aquele problema ele lida bem, com aquele problema ele está indo bem. Né? Mas assim, basta um amigo, uma influência, alguma coisa que muda a forma dele de pensar. Sim, sim. E aí quando muda a forma dele de pensar, aquilo que não era um problema passa a ser. Né? Então a gente tem que estar olhando realmente o tempo todo, né? E dando espaço para ir cometendo os erros. Né? Em relação a isso, meu filho está fazendo, meu mais velho, nesse momento ele está no 2º ano do ensino médio, né? E ele já está testando os vestibulares, né? E aí está testando os vestibulares exatamente para quê? Para errar agora. Isso aí. Né? E evitar o erro no próximo ano, né? Então, ele fez a prova da UERJ aqui no Rio de Janeiro e aí ficou por uma questão para ter o conceito A, que é o nível máximo, né? E aí foi um bom resultado, está no 2º ano ainda, várias matérias ele não tinha visto ainda, mas mesmo ele sendo um excelente aluno, como foi a prova? O que faltou? Ele sentiu
de ter ficado por uma questão para o conceito A, né? Então, assim, eu vou lá e confiro se a leitura do processo está de acordo com o que eu acho que é adequado para alguém que vai competir numa prova, né? Eu entendi que sim, então, ok, né? Nem pedi que ele fizesse um segundo momento. O conceito agora é irrelevante. Sim, Relevante é a experiência e as respostas que eu dou de acordo com a experiência, tanto de sucesso como de fracasso, né? Sucesso não pode gerar arrogância, fracasso não pode gerar desestímulo, né? A gente tem que continuar lutando aqui. Sim. Foi a leitura que eu fiz, né? Agora vai fazer Enem. Até hoje deixei para ele lá simulados para ele fazer, né? E perguntei para ele antes, ele falou, pô, eu quero fazer, papai, mas me dá 5, né? Eu às vezes sou exagerado. E aí eu falei, não, tudo bem, vou trazer 1 para você, levei 2. E deixei lá, falei assim, e passei as recomendações, e vou verificar, né? Sim, ele tem que estar preocupado com a prova, ele tem que estar querendo competir, né? Então, se isso está acontecendo, né, eu vou dar um espaço para ele estudar como ele quiser, mas ele precisa fazer, enfim. Assumir as responsabilidades, né? Ele já tem maturidade suficiente para entender o que ele quer e o que ele não quer. Sim, exatamente. Como pai e educador, né? Os 2 Fábios aí trabalhando, né? O que você observa que é o maior desafio hoje em acompanhar, exatamente o que você falou aqui, né? Acompanhar, mas sem exercer o controle absoluto, né? Sobre, no caso dos jovens, né? Vamos falar um pouco dos adolescentes. Sim. Eu vou falar uma coisa difícil aqui, né? Um conceito difícil, eu não sei se todo mundo vai entender exatamente, né? Que nós somos pessoas autorreferentes, né? O que significa isso, né? A gente não sente pelo outro, a gente sente por nós. Então, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente não ajuda a pessoa pelo sentimento dela de ser ajudado. A gente ajuda a pessoa porque nós queremos nos sentir bem, estar ajudando aquela pessoa, porque a gente quer se sentir bem, estar vendo aquela pessoa bem. A gente não dói pela dor do outro, a gente dói pela nossa dor. Então significa que quando eu vejo dor, eu sinto dor. E aí eu ajo por causa dessa minha dor aqui, e não pela dor do outro. E aí hoje em dia, né, assim, mais hoje em dia, os pais não querem ver os filhos fracassarem. Sim. Por quê? Porque aquele fracasso dói na gente. E a gente não tem a sabedoria de falar assim, poxa, eu preciso sentir essa dor, porque ele precisa sofrer para se construir, para aprender, né? Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai tirando oportunidades dele de aprender e de lidar com a dor. Para quê? Para que a gente não tenha essa dor aqui, né? Por exemplo, uma coisa boba, né? Assim, uma criança, minha filha agora a menor tem 3 anos, né? Então ela já tem um tamanho que ela começa a conseguir entrar no carro sozinha, né? Nesse processo de escalar o carro ali, conseguir entrar e tal, ela pode cair. Sim. Né? E muitas vezes, por ser fora da zona de conforto, uma coisa nova, ela pode não querer fazer, né? E aí ela pode querer ajuda, né? Que uma pessoa, né, numa situação dessa, o que ela quer sentir? Ela quer se sentir importante. E ela não quer que aquela criança saiu de dentro dela. Sim. Né? Então tem uma ligação inexplicável, transcendental. Ela não quer ver aquela criança sofrendo, porque ela sofre também. Ela vai, ajuda. Dá um pezinho. Dá um colo, e aí quando dá o colo, poxa, papai, mamãe, aí você se sente o máximo, né? E coloca no banco com todo o seu esforço. Mas quando você faz isso, você tira dela a oportunidade de desenvolver esse movimento motor, desenvolver a superação de, cara, conseguir subir no carro sozinha aqui, melhora a estima, da confiança, né? Então, esse processo ela tem que conseguir, a gente não pode tirar da criança esses momentos, né? Vai fazer um trabalho? Tem que fazer o trabalho sozinho, com o máximo de autonomia, né? E aí, mas o trabalho ficou horroroso, a professora deu uma nota baixa, qual a resposta ela vai dar diante desse feedback, né? Ela vai ficar mais motivada? Tem que ficar, porque tem que querer uma nota melhor, né? Sim, e aí entra o pai e mãe estimulando, né? Dando dica, incentivando, estando junto, mas ela superando aquele desafio,
Ela precisa superar, né? E hoje em dia pais e mães pegam e de cara já fazem um trabalho quase que sozinhos. Para quê? Para que a nota seja boa, para fique bonito no boletim e para que a criança não tenha frustração, né? O que é péssimo, ela tem que fazer com o máximo de autonomia possível, né? Sim, sim. Quando eu era monitor e né, explicava questões, conteúdo, né, assim, 1 a 1, a gente tinha uma máxima que é assim, não pega na caneta, não pega no lápis. Não pega. Né? Deixa o seu aluno escrever, não. Escreve você, ó, já te expliquei, vai, tenta. Ah, não consigo, te explico novamente, mas não pega na caneta e não faz pela pessoa. Deixa a pessoa escrever com o máximo de autonomia possível. Fazer por eles é retroceder o processo que você construiu até ali, né? O exemplo do carro que você deu é um exemplo simples, mas é um exemplo muito rico, né? Porque o medo que a gente sente, eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho sobrinhos, e o medo que a gente sente de ver aquela criança, e ainda mais se o carro é mais alto e a criança é pequenininha, e a Belinha é pequenininha, acaba que a gente fica com aquele receio e aí vai lá, bota a mão no bumbum, né, ali pra dar um empurrãozinho, não vai cair, vai direitinho, vai. Sim. E a gente acaba se sentindo realmente, ela não caiu porque eu não permiti. Exatamente, que eu não permiti. Ela não caiu. Sou uma mega mãe, sou um mega pai. Sou um super pai, sou um super mãe. Comigo ele não se machuca. Olha, você tirou as palavras da minha boca. Comigo ele não se machuca. Porque foi essa frase que já diversos primos e primas conversando, mas comigo ele não se machuca. Então, será que é bom essa frase? Comigo ele não se machuca? Assim, a gente não quer que o machucado, né, que a dor, seja irrecuperável, né? Então, o ideal realmente é que a dor não seja emblemática, que crie um trauma. Mas hoje em dia a gente tem a banalização da traumatização. Exatamente. Né? Ou seja, qualquer frustração vai gerar um trauma. Não é assim. Então, há 30 anos atrás isso não tinha sido inventado, nem a gente lidava com os nossos traumas, né? Carregava, enfim, né? A gente quer evoluir a educação, né? Melhorando ela, tornando as pessoas mais hábeis e não mais dependentes e menos hábeis. E para isso, inevitavelmente, tem dor. Como é que a gente vai saber lidar com a frustração? Só se frustrando. Como é que a gente vai lidar com uma queda? Só caindo. Né? Então, senão a gente fica de vidro, né? Fica muito frágil ao longo do tempo. Então, assim, tem que ter esse momento. E hoje em dia também a gente tem muitos pais e mães separados, nada contra, né? Mas essa alienação parental que muitas vezes acontece não ajuda a criança, né? Que é muitas vezes assim, uma superproteção de um lado e uma compensação com uma maior superproteção do outro lado, né? Então, assim, isso não é educação, porque isso não dá espaço para a criança se desenvolver. A gente tem que dar espaço, e esse espaço, para quem ama aquela criatura, né? É sofrimento também. Sim, claro. Né? Porque a gente não quer ver sofrendo, né? A Isabela começa a entrar no carro sozinha, mas a nossa cama ainda é muito alta, ela não consegue. Ela fala, não consigo, me ajuda, papai. E aí, cara, nesse caso em que não consegue de fato, naquele momento, no dia seguinte pode conseguir. Ela está crescendo, né? Ela tem que testar todo dia, né? Se ela não está conseguindo mesmo, né? O menor ajuda o possível. Se não tem como, também não vai dar uma mega ajuda, né? Porque aí ela não vai desenvolvendo a habilidade de puxar e tal. Então, cara, puxa ela só um pouquinho e faz. Agora ela puxa pela coberta e sobe, né? E aí, daqui a pouco, ela vai querer fazer as coisas sozinhas. E a gente tem que estar feliz com isso também, né? Acho que esse é um outro momento que pais e mães vivem, né? Que é a partir do momento que, por exemplo, quer comer sozinha. Muitas vezes ela fala assim, não, quer sozinho. Assim, pais e mães de primeira viagem, enfim, podem falar assim, poxa, já não sou mais importante, sonhei tanto com esse momento de dar comida, já passou, já passou, né? Quanto mais, e vão vir outras fases. Vão vir outras fases. E quanto mais autonomia ela tiver em qualquer coisa, tomar banho, comer, né, se arrumar, escolher roupa, é melhor pra gente, né, no sentido de ficar feliz que ela está amadurecendo, está desenvolvendo. É, né? Verdade. Não precisa forçar a barra, mas pode incentivar. Você já consegue comer sozinha, é assim, e ver se ela vai, né? Isabela, por exemplo, já pede quase sempre para comer sozinha. E aí assim, mas fez sujeira. Faz parte. Faz parte, né? É verdade. Não deixa num lugar que seja muito ruim, na cama, enfim.
sujeira faz parte, depois ela até ajuda a limpar. Assim. Faz parte. Você falou que há 30 anos atrás, né? A sua frase foi: há 30 anos atrás, até as medidas que eram tomadas, né, para as frustrações eram diferentes. Eu lembrei de um remédio que a gente usava muito quando era criança, mertiolate. Há 30 anos atrás, o mertiolate ardia. Bastante. Hoje o mertiolate não arde. Então, assim, tudo bem as mudanças, tudo bem as transformações, mas elas têm que ser coerentes, né? O fato de... Claro, estou usando aqui uma metáfora, mas o fato de não arder talvez seja um problema, né, para essa geração que está chegando e não está sabendo se machucar e não está sabendo sarar, né? Sim. E o pai assistindo aquilo, mas na minha época ardia, eu vou fazer com que não arda para ele. E isso é muito complicado. Sim, bastante. Eu estou lendo um livro do Isamitiba sobre drogas, para escrever um livro aqui, né, do nosso projeto. Opa, novidade, está chegando novidade. Inspiramente. E a essência do vício, né, o livro, eu até mudei de ideia, agora vai ser focado em vício. Ele falou assim, o Issam me coloca com muita propriedade, que você tem uma pessoa ali e às vezes ela é feliz e a questão do vício, das drogas, não está necessariamente ligada a filhos e filhas descarradas da família, né? Não é necessariamente infeliz, às vezes a relação é boa, mas ela pensa errado e ela não está 100% satisfeita e ela busca uma compensação muito rápida. E esse é um grande erro que pais e mães cometem hoje em dia, que é gerar compensações para os seus filhos com muita facilidade. Ele passa a entender que ele tem aquele bônus, aquela compensação, sem esforço, né? E isso pode, né, virar em algum momento, né, um vício ruim, né? Inclusive drogas, maconha, cocaína, porque são experiências que trazem grandes compensações, grandes confortos imediatos. Sim. Sem esforço. Sim. Né? E aí o adolescente se acostuma com aquilo, se acostuma com aquele processo de ter uma compensação, de ter uma alegria, enfim, uma euforia, sem muito esforço, sem nenhum esforço. E tirar esse mindset, essa lógica da cabeça dela, é difícil. Né? Então a gente tem que desde cedo acostumar o que? A vida é esforço, é se esforçar, tem sofrimento, tem dor. Né? A gente precisa lutar para superar isso. Não é superar dor, lidar com dificuldades, né? Afasta os adolescentes do vício e das drogas, não aproxima. É verdade, é verdade. O que aproxima é a facilidade. A facilidade de compensação. Você falou aí em vício, né? E a gente precisa falar dessa dose de liberdade, né? Cada idade tem a sua dose de liberdade. Na sua experiência, né? Como diretor, como monitor, como professor, como autor, como pai, né? Na sua experiência, como ajustar esse nível de autonomia de acordo com a maturidade e não apenas com a idade? Isso, essa é uma pergunta muito boa, né? Que assim, a gente tem que realmente separar o que é maturidade do que é idade. Né? Então, eu gosto de dizer que assim, a pessoa ela vira adulta não quando faz 18 anos, mas quando ela sabe o que é da vida e começa a batalhar para conquistar aquilo. Sim. Né? Então, assim, quando ela entende, né, pelo autoconhecimento, pela visão de mundo, os seus objetivos e passa a lutar para aquilo, né, aí ela vira adulta. Então, a gente tem, às vezes, adultos de 15 anos, né? Crianças, adolescentes que já têm um mindset claro, né, e olham para o estudo ou não, né? Então, assim, eu digo isso porque se você pegar uma classe média e alta, 15 anos está estudando, né? Ou tem uma classe média baixa, está estudando, e já olha assim, pô, estudo vai ser o caminho da minha vida, né? Então, assim, poxa, eu quero fazer uma faculdade boa, então vou começar a estudar para passar numa boa faculdade e sigo minha vida assim. E às vezes até antes de 15 anos já tem essa maturidade, né? E às vezes a classe mais pobre nem tem acesso à educação formal, mas desde cedo já coloca na cabeça e nasceu com uma disciplina pessoal forte, né? Enquanto que outras pessoas não nasceram com o DNA, né? O gene da disciplina delas, né? O gene do foco, né? O gene da persistência, da resiliência, enfim, nasceu com menos habilidade.
né? A educação é para essas pessoas que nasceram com essas dificuldades, né? Então, a gente tem processos para que essas pessoas aprendam, os adolescentes aprendam a ser disciplinados, aprendam a ser resilientes, aprendam a ser persistentes, aprendam a ter foco, né? E muitas vezes os pais negam o processo educacional, vamos dizer assim, né? Dando um excesso de autonomia. Mas ele é levado, então deixa ele ser levado, né? E aí, assim, criança levada no momento da brincadeira é ótimo, não há problema nenhum, né? Agora, vai ser desatento, levado, né, no momento que tem que estar concentrado na escola, isso é ruim. Então, a gente não pode banalizar de falar assim, é o jeito dele. Por quê? Porque isso vai prejudicar a vida escolar dele, né? Além de prejudicar os colegas. Então, a gente tem que ser combativo, sim, nisso, né? Combativo no sentido de orientar, de brigar, de abraçar, de dar bronca, de fazer o que for possível para ele entender que, assim, a sociedade tem uma construção e aquele momento é um momento de concentração. Ele precisa se esforçar, se concentrar naquilo, né? Então a gente não pode banalizar esse jeito de ser de criança de 6 anos. É verdade. Disciplinar, né? É amor, porque, né? ela vai entrar na escola e ela vai ver assim, como é que funciona esse ambiente aqui? Né? Como é que funciona esse ambiente aqui? E ela vai começar a construir isso. Se todo mundo começar a depositar informação de que, poxa, na hora da professora estar falando, você tem que estar prestando atenção, aquelas informações ali são importantes, depois você vai ter que ter um trabalhinho que você vai consolidar isso, vai colocar ali tudo de acordo com o que a professora falou, vai começar a entender que é assim que funciona, né? Como o exemplo que eu gosto de dar de atravessar a rua, né? Então, assim, ensina para ele que vai atravessar a rua, ele, vou me machucar, não vou atravessar a rua, né? Então, na escola é a mesma coisa. Poxa, eu vou me machucar aqui, que não vou aprender. Sim. E não aprender é uma forma de se machucar. Se machucar, sim, claro. Então, quando a criança entende tudo isso, né, tem mais chance, na educação nada é 100%, tem mais chance dela ter um comportamento adequado naquele momento, naquela circunstância, né? Então, a gente não pode dar total laissez-faire para eles em relação a fazerem o que querem a hora que querem. Claro, né? claro. Então, a construção de autonomia não é isso, né? Autonomia, naquele momento, é você, né, por decisão própria, respeitar as regras daquele ambiente. Isso é autonomia. Autonomia não é fazer o que quer. Num ambiente que tem outras pessoas que têm regras. Sim, você falando de autonomia me lembra muito a palavra disciplina, né? Disciplina também é educar, disciplina tem o seu conceito, claro, o seu significado, mas disciplinar alguém é em amor, né? Você só disciplina porque você ama o seu filho. Se você não ama, você não está disciplinando, claro, em partes, né? Você não está disciplinando o filho do seu vizinho, você está disciplinando o seu filho, porque você quer que ele ande. Sem dúvida, que ele evolua. E é a sua responsabilidade, né? Então, assim, disciplina é um ativo, um comportamento importante, né? Então, a gente fala muito assim, poxa, eu crio meu filho com ética, né, com moral, né? Que é um ativo também, né? Claro. Porque, assim, a gente quer uma sociedade em que as pessoas se respeitam. Sim, a gente não quer o oposto disso, né? Da mesma forma, né, pessoas disciplinadas tendem a ter mais sucesso. Então, disciplinar é um ato de amor. Ensinar a pessoa a ser disciplinada, na hora da dieta, conseguir fazer a dieta. Na hora do estudo, conseguir fazer o estudo. Na hora de ir para o cinema, que tem que ficar em silêncio, porque tem que respeitar os outros. Então, saber se comportar nas circunstâncias, tirar de dentro de si aquele comportamento que precisa para o sucesso naquela circunstância, isso é um grande ativo para a educação. Sim, a gente falando de disciplina, e você falou, né, ainda há pouco sobre a questão da maturidade, eu lembro também de um podcast que a gente fez com a psicopedagoga Graziele, que você falou assim, você é pai, acabou, então você tem responsabilidade. Você não vai achar que sou pai, agora vou fazer as coisas meio que sem querer, não, você é pai porque você quis. Você foi lá e você virou pai, assumiu essa responsabilidade. Então, peraí. Então, vamos fazer as coisas de forma coerente, coesa, né, com diálogo. Eu lembrei muito desse episódio, né, que a gente gravou com a Graziele e outros também que você fala sobre isso, né, sobre essa questão do diálogo e sobre a questão do assumir a responsabilidade, né? Como a confiança dos pais ou a falta dela, Fábio, pode impactar o comportamento ou a autoestima de uma criança?
Completamente, né? Então, assim, sempre que pais e mães me procuram, me perguntam, né, qual é a principal lição para eu ser um bom pai, uma boa mãe? A principal lição é você ter confiança em si, né? Ter esse autoconhecimento e ter uma confiança em si de que você, como pai e mãe, você vai errar em algum momento, mas que você, poxa, é o responsável pelas decisões. Sim. E vai ter a disciplina para sempre buscar ter as melhores decisões, né? Pais e mães inseguros, né, passam essa insegurança, né, e aí o filho e a filha não vai construir bons comportamentos, vai sempre testar, vai sempre arriscar, vai sempre querer que as outras pessoas, o ambiente se molde à sua necessidade, à sua vontade. E isso é péssimo, né? O que a gente vê, crianças ditadoras, né, em casa. Por quê? Porque pais e mães não têm confiança tem um excesso de erro, né? Erram para menos, não para mais. Então, assim, eu sempre que me pergunto isso também, assim, cara, peca pelo exagero, nunca pela falta, né? Então, assim, exagero de disciplina é melhor do que falta de disciplina. Sim. Não é o ideal, é sempre o equilíbrio. Não é. Mas é melhor você ser exagerado, se importar demais do que não se importar. A gente falando sobre confiança é um desafio, né? Na sua visão, o que é mais desafiador para o adulto, né? Para o pai, para a mãe, para o responsável, para o irmão mais velho, né? O que é mais desafiador? Confiar no filho, né? Na criança, ou abrir mão do controle? Assim, eu acho que o que é mais difícil, né, para pai e mãe é ver seu filho, sua filha sofrendo, né? Assim, eu tenho 3 e, cara, tô nessa jornada há 20 anos aí, porque antes do Gabriel já tinha, né, filhos e filhas nas escolas, né? Sim, eu era professor, diretor, enfim, e com a Isabela, que é a menor, assim, eu ainda me pego me questionando em situações em que eu sou duro com ela, em que ela sofre, né? E esse final de semana fomos na praia e aí tava brincando na areia e começou a fazer uma manha do nada e assim, aquela manha, né? E inclusive temos que marcar um podcast para falar só de manha. Anotado. E aí assim, eu falei para minha esposa, deixa eu chorar, deixa eu fazer manha, deixa eu chorar. Ela precisa entender, cara, que a gente não vai fazer e que aqui é assim, a praia tem areia. E, pô, a gente já levou um paninho e tal, né, pra cobrir, cara, e é isso. E a gente não vai embora agora porque ela quer, né? E aí, cara, chorou pra caramba, 5 minutos, sei lá. Beleza, depois esqueceu, entendeu que o choro não ia resolver, né? Que a manha não ia resolver, voltou a brincar, né? Então, assim, mas esse momento é um momento difícil para pai e mãe, né? Eu converso com alguns amigos e tal, assim, cara, sem chance, não consigo. Saio de perto. Saio de perto, não consigo. Não consigo, não adianta, não consigo. E aí, assim, eu entendo, né? Não estou aqui julgando, não. Eu entendo, porque, poxa, somos seres humanos, temos nossas limitações, nossas dificuldades, mas preciso também ser claro de que, assim, qual é o caminho? A mim é passar por esse sofrimento, né, compartilhado. Tá sofrendo com o sofrimento do outro, não tem muito jeito. Se você abrir mão, ela vai entender, isso vai piorar, né? Se ela chora 1 minuto e resolve, numa situação em que não é para isso, ou seja, numa situação em que está forçando o ambiente a ceder para ela, né, e resolve, beleza, e daqui a pouco você 1 minuto e ela vai testar 1 minuto e 10, 1 minuto e 30, 2 minutos, até conseguir, né? Então, assim, se você for sempre firme, ela não vai chorar 10 segundos, ela vai chorar 30, ela vai perceber que alguma não adianta fazer isso, não vou ganhar no grito. Não vou ganhar no grito, não adianta, né? E mesmo os pequenininhos já começam a entender isso, cara, não adianta fazer isso, então... por aí. É verdade. A gente vê muito, né, nas redes sociais vídeos semelhantes a esse que você falou, né? A criança fazendo birra, a criança fazendo manha. A gente sabe que vive numa rotina acelerada, né? E tá cheio de influencer aí nas redes sociais para dizer o que fazer, como fazer, em 15 segundos.
né? Em 15 segundos. As pessoas estão... Uma vez você falou, né? Pensar dói, pensar dá trabalho. Sim. Né? E as pessoas, algumas, claro, a gente não está generalizando, nem eu estou generalizando, mas tem preguiça de assistir um episódio de podcast de 40, 50 Sim. minutos, né? Eu quero uma coisa mais rápida, de 15 minutos. E isso acaba por deixar a rotina ainda mais acelerada, né? Como criar espaço para que a criança aprenda fazendo, mesmo que demore um pouquinho mais, né? Você falou dos 5 minutos. Todo mundo tem 5 minutos para o seu filho, né? Sim. Como esticar esses 5 minutos, né? Como ver a criança, mesmo que demore, né? Mas como colaborar com esse processo? Tem uma metáfora de disciplina que eu gosto bastante, que é de uma equipe de esporte, de futebol, por exemplo, em que é verdade, né? Que é quando os 11 jogadores do time correm direito, correm certo, e correm o tempo todo, corre menos. Se o time, né, corre de vez em quando e corre errado, corre mais. Né? Porque, enfim, a desorganização e a falta ali da sistematização, né, dá mais trabalho. Né? Então, assim, a disciplina é isso. Né? Então, a disciplina é a gente estar, né, o tempo todo fazendo o mais certo possível e o tempo todo. Tá? Então, para pais e mães, é isso também. O tempo todo a gente está interagindo com os nossos filhos e quando a gente é assertivo, a maior parte do tempo, a gente precisa de menos esforço. Né? E, eventualmente, a gente precisa de um esforço maior, mas que vai gerar um bônus depois. Né? Deu o exemplo aqui da praia, né? Ela estava fazendo mãe, então assim, a gente aguentou ali 5 minutos de um choro torturante, mas assim, para ensinar para ela, cara, não faça isso, que não adianta você chorar 5 minutos, porque a gente não vai fazer o que você quer, né? a qualquer momento. Então, custou caro, né? Mas gerou uma... Tem uma massa de psicologia também, né, que assim, né, o pensamento maduro é aquele que a gente aceita uma grande perda para ter uma longa compensação. Tá? E o pensamento imaturo é aquele que a gente quer uma grande compensação e isso gera uma longa perda. Né? Eu dei o exemplo aqui do uso de drogas, vou dar um exemplo mais simples, que é dieta. Né? Então, assim, dieta, você está de dieta. Então, assim, se você... quer fazer uma dieta, a pessoa madura, disciplinada, o que ela faz? Na hora de ter uma torta na mesa, ela diz não e isso gera uma grande frustração nela. Mas aí ela tem uma longa compensação que é mantive a dieta, vou conseguir manter em outros momentos e ela emagrece se ela fizer isso o tempo todo. Tá? A pessoa imatura, indisciplinada, o que ela faz? Ela come a torta. Por quê? Porque dá uma grande compensação. Mas depois leva uma longa frustração de, poxa, comi, puxa, saí da dieta, puxa, não consigo emagrecer. Né? E com crianças e adolescentes é a mesma coisa. Né? Então, assim, a gente tem que topar, ter grandes frustrações para gerar longas compensações, tá? Fazer escolhas, né? Nesse sentido. Então, o tempo todo a gente está orientando para ela perceber que o mundo funciona daquele jeito. Sim. Né? E aí, com o tempo, ela vai enraizar na cabeça dela, vai consolidar que o mundo funciona daquele jeito. E aí ela vai se comportar daquele jeito. Porque ela não pode atravessar a rua porque ela vai se machucar. Sim, sim, né? sim. Então, assim, a hora de ir embora é a hora de ir embora. Né? E, enfim, que é uma dica que eu acho importante. Sim, verdade. Bem importante mesmo. Uma pergunta, assim, só para... Já quase chegando na nossa dica, né? Qual o sinal mais claro para você, na sua opinião, na sua vivência, né, de escola, diretor de escola? Qual o sinal mais claro que uma criança está realmente se tornando autônoma? Quando ela não quer sua ajuda. Quando ela quer fazer sozinha. Né? E aí seja comer, seja subir no carro, seja estudar, né? E aí a autonomia dela de fazer aquele processo, seja qualquer um, né? Começa a ser um orgulho para ela. Ela começa a estar feliz de fazer aquilo, né? Das coisas mais simples às mais complexas, né? E aí ela
se sente feliz, se sente confiante que está fazendo aquilo e ela não precisa mais ser acompanhada, ser cerceada. Quem gosta de ser acompanhado? Quem gosta de ficar outra pessoa dando pitaco no que a gente faz? É verdade. Ninguém gosta. A gente gosta de ter o nosso espaço, a nossa autonomia, de fazer do nosso jeito. Então, quando ela pede para fazer, né, e tem resultado, a gente tem que dar espaço. E aí vai uma outra dica, né, para pais e mães, que é: seu filho faz diferente de você, né, faz do jeito dele, mas faz e tem resultado, para de se meter, né? Não tem por que se meter. Estudar, dou muito exemplo de estudo aqui, né? Enfim, então assim, poxa, estudar tem uma máxima científica, que é a importância dos resumos, né? Porque quando você faz um resumo, você parafraseia aquele conteúdo e é mais fácil de você lembrar. Sim. Né? Você coloca as suas palavras, é muito mais fácil de você aprender e você lembrar, né? E em algum momento eu forcei o meu mais velho a fazer resumo, né? Depois eu fiz um acordo com ele, como eu tenho acordo com o do meio também em relação a isso, né? E aí quando eles estão bem em relação ao estudo, eu não exijo o resumo, fico me metendo. Se eles estão estudando do jeito deles e estão tendo resultado, não tem por que se meter, mesmo que seja uma verdade científica nesse caso, né? Sim. E nós temos as nossas manias, né? Então a gente quer que os nossos filhos sigam naquelas nossas manias, aquelas nossas verdades, que nem sempre são verdades absolutas ou não são verdades para eles, né? Então também a gente tem que saber o momento da gente não se meter. É importante isso. Eu, como professora, estou sempre ensinando o mapa mental. Sim. Mapa mental, para mim, é a solução de todos os problemas. E não é necessariamente, né? Tem aluno que vai desenvolver melhor um fichamento. Mapa mental, resumo, são verdades científicas. Maneiras melhores de se estudar para todo mundo. Mas às vezes a criança, o adolescente está confortável de outra forma. Não tem por que mexer se está indo bem. Verdade. Chegamos à hora da dica. Pegue papel e caneta. Fábio, muita gente confunde dar voz aos jovens, vamos falar especificamente com os adolescentes, né? Dar voz aos jovens com perder autonomia. Fala um pouquinho pra gente, exemplificando com dicas, né? Como equilibrar esse diálogo aberto com os filhos, ou mesmo com os jovens, sem deixar de exercer o papel de guia. Sim. Porque esse papel de guia acho que é fundamental na vida deles. Sim. Então, voltando até um pouco na nossa última pergunta, né? Assim, se o seu filho, sua filha está indo bem, fazendo as decisões do jeito dele, estudando do jeito dele, enfim, né? Talvez a dica seja não se meter, né? Obviamente sempre acompanhando. Você não pode abrir mão desse papel, né? E tem que ficar sempre claro para ele o tempo todo, né? Que assim, enquanto ele mora com você, ele te deve satisfação, sim, sobre tudo, né? E você é o pai, você é a mãe, você se preocupa, então não pode fazer qualquer coisa, né? Não pode fazer qualquer coisa, né? Precisa de você. Mas ele já trabalha e já tem o dinheiro dele. Vai morar na sua casa? Ainda te deve satisfação, né? E aí assim, não, sair, ainda deve sair de casa, tô morando sozinho. Ainda tem uma satisfação emocional, né? Claro. Ainda tem uma satisfação moral, mas obviamente você já não tem mais como cercear financeiramente, então isso diminui bastante a sua influência, né? É importante, mas você falou, né, assim, a questão da voz, ela é importante. Tem um conceito de filosofia que é o conceito de honestidade filosófica. O que é o conceito de honestidade filosófica? É quando a gente entra numa conversa em que a gente quer decidir alguma coisa, mas quando a gente é honesto filosoficamente, a gente não sabe qual é a conclusão que a gente vai chegar. Ou seja, a gente vai botar argumentos na mesa, né, e a gente tem que optar pelo melhor argumento. Sim. E pela melhor decisão, né? Isso é muito difícil. É muito difícil. Quem não quer ter razão? Vou mudar de ideia, dá um trabalho. Exatamente. Mudar de ideia. Exatamente. Então, quero que a minha ideia seja mais forte. E aí você não ouve a ideia do outro e abre mão de ter a melhor solução para aquele problema, né? Quando eu aprendi isso uns anos atrás, cara, foi transformador. E eu abracei o conceito, né? Então, com os meus filhos, eu, cara, também converso assim não, deixa eu te entender. O que você está querendo dizer com isso, né? O que é importante para você? Tem coisas que são questionáveis. Qual é a melhor decisão financeira? Talvez, né? Não é a posteriori, não é uma interpretação. Sim, né?
Poxa, mas não, o que a gente vai almoçar? Para onde a gente vai viajar? O que eu gosto? O que eu não gosto? Aí isso é opinião, né? Então, assim, quando é opinião, né, então tem que ser bem debatido, né? E tem que ser colocado na mesa o que é possível, o que não é, né? Enfim, né? Então, ouvir e saber também ceder. Quando pode ser, né, cedido, isso aumenta a credibilidade do pai e da mãe, não diminui, né? Então, saber conversar, saber ouvir, saber convencer, né, justificar. Por que a decisão da família é aquela, já que você é o chefe da família e toma as decisões? Isso é muito importante para criar essa legitimidade com o seu filho e com a sua filha. E é um grande exemplo para ele e para ela, né? Que é assim, como é que a gente toma a decisão aqui? A gente ouve todo mundo, ouve todos os argumentos e toma a decisão que é a melhor. Eu espero que você faça isso na sua vida. Sim. Com outros parceiros, com sócios, né, nos seus relacionamentos, né, aprenda a ouvir, aprenda a argumentar e chegue na melhor decisão, né, racionalmente falando, né? Acho que é por aí. Você falando me lembra muito da proposta, da ideia de pensamento crítico, né? E isso é autonomia, né? É muito bacana, Fábio. Muito obrigada pelo papo, né? De fato, falamos sobre autonomia não ser, né, a ausência de cuidado. Queria agradecer a você também que está nos assistindo. Muito obrigada por ter ficado até aqui conosco. E não se esquece, esse episódio passa no YouTube, mas também estamos no Spotify e no Deezer. Acesse o canal, ativa o sininho e segue a gente por lá. Tchau, tchau. Grande abraço.